Olá Brasil, o Birajara da Rocha, da Associação Brasileira Bancada Militar de Praças. Estou dando uma volta aqui pelo campo, hoje, dia 1º de maio de 2021, Dia do Trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores do Brasil. Quero dizer que essa data é muito importante, porque se trata daquele grupo social que provê recursos. São os trabalhadores que sustentam a máquina pública. O salário dos governantes depende do trabalhador. Tomara que tenhamos dias melhores, que acabe esse desemprego, que acabe o sofrimento dessas famílias que perderam sua renda. Hoje é um dia muito importante. Parabéns a todos os trabalhadores do Brasil. E quero dizer para você, trabalhador, que a qualidade de vida de cada um de nós depende não só do seu trabalho, mas também das escolhas políticas. São os governantes que nós escolhemos que propiciam dias melhores ou piores. Uma rua esburacada como essa, por exemplo, é fruto de uma gestão que nós escolhemos. Então, muitas vezes nós não queremos falar de política. É um assunto chato, devido à corrupção, à roubalheira, à bandidagem. E por desconhecimento, as pessoas continuam errando, sem querer falar sobre o assunto. Muita coisa precisa ser mudada. Dentre elas, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral é a norma que trata do processo eletivo, que trata das eleições. Nós tivemos no Brasil até hoje 5 códigos eleitorais. O primeiro foi em 1932, ainda no governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que foi sargento do Exército Brasileiro, que criou inúmeras leis trabalhistas, inclusive a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas, grande estadista. Então, em 1932, o primeiro código eleitoral normatizado, ele trouxe muitas mudanças. Dentre elas, foi a primeira vez que as mulheres tiveram direito ao voto. Então, o voto das mulheres está aí nesse primeiro código eleitoral. Também o sufrágio universal, o voto direto, o voto secreto. A justiça eleitoral também surgiu nessa época. Então, junto com o primeiro Código Eleitoral, muitas coisas vieram para o Brasil. Então, nós tivemos o segundo código em 1935, o terceiro em 1945, o quarto código nós tivemos em 1950 e o quinto, o qual nós utilizamos hoje, em 1965, na época do regime militar. É bem verdade que a cada eleição, um ano antes da eleição, existem mudanças, né? Pequenas mudanças no Código Eleitoral, que eles chamam de mini-reformas eleitorais. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero dizer para você, trabalhador, que as 3 palavras cidadania, política e democracia estão intrinsecamente ligadas. É quase impossível desassociá-las. E por mais que você não queira falar de política,
é muito importante que você saiba o que precisa mudar nesse país. Um abraço a todos.